E aí, piscianos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de quem é o seu próximo amor, onde a gente vai tentar descobrir quem é o seu próximo amor, claro, se o tarô quiser revelar, se os guias quiserem revelar, ok? Por ser uma leitura geral, talvez não encaixe na sua situação e tá tudo bem, ok? Ainda assim, tem mais vídeos aqui no canal desse tipo e talvez exista algum aí de acordo com os seus planetas que se encaixe na sua situação. Vale dar uma olhadinha. Também existem aqui no YouTube vários outros tarólogos incríveis, com mediunidades incríveis, que podem ter a sua mensagem, tá? O pisciano quer compromisso, né, pisciano? Como não poderia deixar de ser em um signo de água. Aqui a gente não está falando só de compromisso, entretanto. A gente está falando de algo superior. A gente está falando de aquela quase união de almas, aquela quase simbiose quase perfeita entre duas pessoas. Se é que é possível aqui na 3D, né, pisciano? A gente não deixa de sonhar como signo de água, mas se é que é possível essa simbiose toda, a gente está falando aqui de encontrar aquela pessoa que a gente combinou de encontrar antes de nascer, tá? A gente está falando aqui de uma união quase espiritual, uma união de almas. Claro que esse é o desejo íntimo de todo mundo que acredita no sentimento, de todo mundo que acredita no amor, tá? A gente evidentemente vai aprofundar essa questão para saber se isso é uma coisa de antes ou se isso é uma coisa de depois, mas tá no energético do pisciano aqui esse afã, essa ânsia, essa vontade. E como não poderia deixar de ser, todo mundo tem esse tipo de parceria na Terra, tá? Ninguém tá desamparado. É claro que todo mundo nasceu sozinho e vai morrer sozinho. É claro que a gente está aqui para fazer o crescimento da nossa individualidade, encontrar o nosso próprio poder, crescer em responsabilidade própria, crescer e se transformar numa representação de Deus, ou seja, deuses na Terra, deuses em outros planetas e por aí a gente vai. É claro que tem tudo isso em termos de unidade, mas isso não quer dizer que tudo isso a gente vai fazer sozinho. Compreende? Deus não deixaria a gente sem uma grande alma que seja nosso amigo ou amiga, uma grande alma que seja nossa parceria de vida, uma grande alma que combine aí com os nossos anseios e afãs. Então, às vezes, é claro, o nosso senso de merecimento não permite que a gente encontre. São milhares, tá? A gente não pode dizer que existe uma pessoa só para cada um, tá? Até porque nós somos milhares a cada momento. A gente está sempre se transformando. A questão aqui é que esse pisciano com quem eu tô falando tá querendo acessar essa vibração em que é possível encontrar essa pessoa aí. E devo dizer que esse energético, esse desenvolvimento, ele passa muito forte pelo amor próprio, tá? Passa muito forte pelo autorrespeito, pela autoconsideração, pela autodignidade. É claro que não existe escola no mundo que ensine isso, infelizmente. Tá? Em alguns anos aqui na Terra vai existir sim escolas que vão prezar o autodesenvolvimento, o auto-olhar, mas por enquanto a gente tem que aprender sozinho. Ou através das experiências, né? Vamos ver o que mais surge aqui. A Imperatriz, tá? Eu esqueci de comentar, mas no fundo do baralho antes tinha... Meu Jesus, qual era a carta que tinha no fundo? Não era para falar, não vamos falar. Agora a gente tem a Imperatriz, são dois arcanos maiores já iniciando a leitura do pisciano. A gente está falando de alguém que está em uma certa energia melancólica. A energia de melancolia não é a energia da Imperatriz, não no tarô tradicional. Nesse deck a gente tem sim
não só uma conquista de abundância, mas ainda assim a conquista de uma tranquilidade, de uma abundância, de uma até estabilidade, mas ainda assim uma não realização plena, apesar de tudo que eu consegui. Então eu consegui caminhar, às vezes, em termos materiais, em termos espirituais, mas ainda tá me faltando uma coisinha. Para esse pisciano com quem eu tô falando, talvez essa coisinha que eu sinta que está faltando seja uma relação que funcione, uma relação que não haja rejeição nem desvalor. Digo isso porque eu lembrei que a carta que estava no fundo do baralho era o 4 de copas, que fala muito sobre recusa amorosa. Alguém que não valorizou o seu sentimento, ou mesmo você, pode ser invertido, né? Não ter valorizado aí o sentimental de alguém. De qualquer maneira, para o pisciano aqui, as cartas estão gritando realização amorosa. Estão gritando que tá muito próximo de eu encontrar essa pessoa que eu idealizei. O 4 de copas era para sair sim, gente, porque ele tá aqui de novo, ó. Uau! No fundo do baralho tem mais uma carta bem interessante que eu vou puxar, tá, gente? Então, assim, vou puxar ela aqui e a gente já comenta sobre todas as que têm saído. Não vou continuar puxando as do fundo do baralho porque senão vai parecer muito mecânico, né? Mas o que a gente está falando aqui? Pisciano, geralmente as leituras puxam um pouquinho do nosso passado para dizer pra gente se aquela leitura encaixa ou não com a gente, mas aqui não tá acontecendo isso, tá? A única que tá remetendo ao passado aqui é sim esse 4 de copas, falando que talvez você tenha vivido situações de rejeição aí. Ou de que alguém não valorizou o seu amor, ou de que você propôs uma relação aí para alguém que não queria uma relação. E aí o que aconteceu através dessa recusa, desse desvalor? Você foi trabalhar em você. Você foi conquistar suas abundâncias, você foi conquistar a sua espiritualidade, você foi conquistar o seu mundo, tá? Isso é bastante tradicional quando a gente passa por uma desilusão, seja amorosa, seja de qualquer outro tipo, mas geralmente é amorosa. Quando a gente passa por uma desilusão, a gente tem a ânsia de buscar controle. Do tipo, eu nunca mais quero passar por aquilo ali que eu passei, eu vou mudar a minha vida para nunca mais viver aquilo que eu vivi, para nunca mais passar por essa rejeição, para nunca mais passar por essa traição, por esse sofrimento, por essa deslealdade, por aí a gente vai. Tá? De certa forma, isso aconteceu com o pisciano aqui. O pisciano foi em busca de si. E tem conseguido, tá? Eu tenho 2 cartas de arcano maior aqui. Tem conseguido. Tem conseguido essa conquista de si, essa conquista da própria abundância, essa conquista da própria tranquilidade. Só que restou um pouquinho de tristeza e restou um pouquinho de melancolia. E essa melancolia, ela não é só de eu desejar mais do que eu tenho, não é isso, tá? É uma melancolia quase de... Nossa, por que eu tive que passar por tudo isso? Uma melancolia de eu vou conseguir curar toda essa situação, mas poxa, que situação triste tudo que aconteceu. Uma melancolia de olhar para trás e ver o quão dolorido foi tudo e saber que sim, eu vou seguir adiante, sim, eu já tô conseguindo me mover mais para frente, mas poxa, que situação que não foi legal lá atrás. Sobrou é uma melancolia a palavra aqui. Sobrou uma tristeza de tudo que aconteceu, que às vezes a gente não conseguiu tirar do peito ainda. É claro que com essa quantidade de arcano maior aqui, você vai conseguir tirar do seu peito. Isso é questão de tempo. É tempo, tá, pisciano? É tempo. Tá? É... Aquele que cura todas as feridas é o tempo, é o que dizem, né? E aqui vai acontecer isso, principalmente se você seguir com essa questão de reencontro consigo próprio através da espiritualidade, através do estudo, através do conhecimento, através do olhar para si. Você já está fazendo, você já está conseguindo, tá? Até porque se você não tivesse conseguido, a gente não tinha essa quantidade de carta bonita que eu tenho aqui, além dessas 2 que gritam o encontro aí com
Com essa pessoa que vai entregar equilíbrio para você, a gente tem os 6 de... Aliás, os 6 não, os enamorados e o Ás de copas aqui. Então, é sim um novo início amoroso que está chegando para o pisciano. Gente, não quer dizer que se eu não fizer essa série de transformações, o amor não vai chegar para mim. Você sabe que não é bem assim, né? Você sabe que não é bem assim. A questão é que aqui a gente está falando de qualidade. A qualidade das minhas relações amorosas tem a exata relação com o jeito que é a maneira que eu me trato, o meu alto valor. Ou seja, as minhas relações externas estão espelhando a minha relação comigo mesmo. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, a gente, eu e os gatos. Por isso que eu sempre falo aqui no canal que com uma série de transformações internas, com a autorresponsabilidade, auto-amor, olhar para si com um pouquinho mais de carinho, a gente atrai relações mais dignas. É espelho, tá? Não quer dizer que se você não fez tudo isso, não vai surgir amor, vai. Tá? Mas a qualidade depende da relação que você tem com você. Aqui a gente está falando de uma coisa bonita que tem a possibilidade de surgir, uma vez que com o As de Copas é um grande início amoroso, não só um simples início amoroso, a gente está falando de uma relação de paz. E aqui a gente está falando de duas pessoas que se encontram tendo o mesmo objetivo. Talvez, inclusive, esse pisciano com quem eu estou falando vai ter que passar por algum tipo de escolha aí, porque a carta dos enamorados fala também sobre encruzilhadas amorosas, sobre escolhas, porque observa, por mais que não pareça, a gente tem 3 pessoas nessa carta. A gente tem um triângulo, observa. Talvez você tenha passado por um triângulo amoroso e não queira mais. Talvez você tenha que fazer uma escolha entre 2 pessoas mais à frente, tá, pisciano? Talvez seja o retorno dessa pessoa do passado. A gente sabe que assim que a gente fica bem, que a gente fica inteiro, as pessoas que nos fizeram mal têm a tendência a voltar. Talvez haja aqui uma tendência a você ter que escolher entre um e outro, tá? Ainda assim, eles me gritam desenvolvimento interno aqui, porque observa, eu não tinha visto isso agora, que bom que eles me chamaram a atenção. Eu tenho o número 1, não tenho o número 2, mas tenho o número 1, tenho o número 3, tenho o número 4, tenho o número 5 e tenho o número 6. Eu tô crescendo. Eu tô crescendo e basicamente é isso, tá? Eu tô crescendo, tô finalizando ciclos, eu tenho o número 10 aqui, final de ciclo, aquilo que a gente sempre diz, tá? Tenho 10 aqui, tenho final de ciclos repetitivos com 8, que se forma dessa soma aqui de 2 arcanos maiores. Então, assim, é um período muito grande de transformação na vida do pisciano. Em todas as áreas, tá? Então, você adapta aí para sua situação, mas o que eu sinto aqui é que muito do interno do pisciano tá mudando. Como é um signo de água que a gente está falando sim de grandes mudanças na maneira com que eu vejo, sinto e vivo o amor. É gigante isso aqui, eu gosto do que eu tô vendo. Claro que, evidentemente, isso aqui é uma questão muito geral, tá? Não é um aprofundamento, não é uma leitura exata, não é... Então, assim, se você quiser aprofundar, se você quiser tirar suas dúvidas, quiser fazer perguntas, quiser obter respostas, aqui na descrição do vídeo tá o meu WhatsApp, tá? Naquele número eu passo para vocês os tipos de leitura que eu faço, os preços das leituras que eu faço e como você faz para agendar. Além disso, ali você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com aquela profissional que você encontra ali. Além disso, ainda tem um brinde para você, que é a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, para ajudar a juntar todas essas energias que ainda estão respingando do passado aí em você, ajudar a fazer essa limpeza aí profunda para que você possa seguir adiante um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho mais saudável, né? Com os caminhos abertos, com um pouco menos de dificuldade do que tem sido aí as situações amorosas. Seguindo aqui pro pisciano. Nem precisaria continuar em termos de quem é o seu próximo amor, porque por mais que a gente não tenha resposta de quem é, qual é o rei, qual é o pajem,
a gente tem aqui a ideia de que é sim a pessoa que você está esperando, tá? Apesar dos medos, né, Pisciano? Porque depois que a gente vive situações aí que são desequilibradas, que são repetitivas, que são doloridas, fica um medo, tá? E mais um arcano maior aqui, tá, gente? A justiça, trazendo o conceito de que houve sim um processo de equilíbrio kármico. Houve sim um processo de equilíbrio kármico, houve sim o realinhamento daquela energia que eu tinha desalinhado em algumas outras vidas. Por isso que às vezes as situações são difíceis pra gente agora, tá? Não tem a ver com castigo de Deus, por favor, não viajem, não tem a ver com resposta do universo, karma ruim que vem, bate, destrói. Não é assim, tá, gente? É a gente reequilibrando aquilo que o nosso espírito se sente culpado por ter desequilibrado. Nem sempre precisa ser pela dor. Para alguns piscianos aqui, foi uma relação amorosa de sofrimento, sim, tá? Mas que agora chegou ao final e trouxe um certo alívio, por mais que tenha havido algum sofrimento aqui nesse rompimento, tem um certo alívio interno de não estar mais vivendo essa situação, né, Pisciano? Sinal de que aquela energia que estava desequilibrada foi equilibrada e dá para respirar tranquilo, porque agora o seu coração tá leve como uma pluma. Não deve mais nada, tá? Não que Deus cobre aquilo que a gente deve, porque a gente não deve nada, mas a nossa alma se culpa cada vez que a gente erra. E aí ela atrai essas situações, ela acha que tem que reequilibrar, tá? É uma questão muito nossa, muito do nosso espírito. Deus não acusa a gente, o universo não acusa a gente, tá? Então, assim, ainda que eu tenha reequilibrado esse karma, eu tenho que entender que há benesses amorosas que vão se aproximar, uma vez que agora o meu espírito não sente mais a necessidade de atrair situações ruins. O meu espírito não quer mais se punir. Aí ele se abre para novas situações. Claro que não sem autoconhecimento, como a gente já falou, tá? Vamos ver o que mais. Muito, muito, muito arcano maior aqui, tá? Aqui esse pisciano tá com muita ajuda dos guias e do universo, tá? Tá com muita ajuda aqui e tá com muito apoio. Por quê? Provavelmente porque tem passado por todos esses processos com dignidade. Sem pagar a maldade com maldade, sem tentar vingança, sem tentar o rebuceteio, aquele que a gente já conhece, tá? É eu baixar minha cabeça e trabalhar na minha própria vida, resolver a minha própria vida. E a estabilidade vem chegando, tá, Pisciano? A estabilidade vem chegando, apesar de você ter vivido aí situações bastante tóxicas, não há como não receber isso aqui, uma vez que eu tô vibrando uma energia melhor para mim mesmo, tá? Ai, ficou longa essa leitura de novo. Todas estão ficando muito longas. 3 de espadas, tá? Não vou entrar no mérito do passado que machucou, não vamos entrar no mérito, tá? Vamos falar desse novo aqui. Vamos falar dessa oferta nova aí que vem de uma pessoa que quer a mesma coisa que você, tá? De uma pessoa que vem por justiça divina. Uma vez que agora você meio que desatou alguns nós do seu destino aí. Então, assim, justiça divina, tá? Sempre sendo feita. O universo do seu lado, tá, Pisciano? Talvez porque pela primeira vez você também esteja do seu lado. 2 novos inícios bastante poderosos aqui com o As de Ouros e o As de Copas. Início de amor, início de estabilidade. E se é só o início sendo acompanhada por essa bênção do universo aqui e mais esse nível de encontro de alma, nem precisamos saber quem é o rei aí, que é o seu próximo amor ou a rainha, tá? O fato é que você finalizando esse seu processo de cura aqui, Pisciano,
Você já está sentindo que as coisas estão fluindo. Vai fluir ainda melhor. A vida não precisa ser difícil, a vida amorosa não precisa ser difícil. Tudo que a gente precisa é encarar tudo isso primeiro com alto respeito e com alto valor. Tá bueno, Pisciano? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Passou do tempo da mensagem já. E antes de me despedir, eu peço que você curta esse vídeo para explicar para o YouTube que esse vídeo foi importante para você. Além disso, se você não for inscrito ainda, eu peço que você se inscreva e ative a sinetinha para que você seja notificado cada vez que eu postar novos materiais aqui. Ok, Pisciano? Então até a próxima e um grande beijo para você.